Quintanilha? Vamos ver se ele entra. Olá, Oi, olá, olá, tudo bem? tudo bem? Como vai, Quintanilha? Tudo bom? Tudo jóia e você? Você está ouvindo bem? Tô ouvindo perfeitamente. E você? Legal, tudo jóia. Como é que tá o clima aí? Tá frio? Ah, não, não muito frio. Hoje fez bastante sol. Acho que hoje estava uns 20 graus. Ah, então tá bom. Aqui tá esfriando, aí tá esquentando. E a gente vai tentar entrar numa harmonia aqui, então. Legal, legal. Eu queria começar, se você me permite, Hum, falando do Aldir Blanc. sim, A a gente gente teve essa conversa assim. triste notícia do falecimento do É uma compositor. péssima notícia, uma péssima notícia, uma péssima notícia. Péssima, péssima, péssima. O Aldir teve uma. Eu tive um encontro com o Aldir no final dos anos 90, quando eu fui lançar meu primeiro álbum pela Conrad, né? Fealdade Fabiano Gorila. Uhum. E ele fez o prefácio do livro. Eu consegui o endereço dele através de um amigo em comum e tudo, que era o Edmundo Barreiros, que era editor na Record naquele momento. E, enfim, bati na porta da casa dele, levando material e tudo, e um pouco sem saber o que encontrar e tal, mas ele foi extremamente amável, extremamente amável. Ele aceitou fazer o prefácio do livro, um prefácio maravilhoso que depois foi republicado no Todos os Santos, que saiu em 2018. Né? É, e, enfim, tivemos um contato assim. Quando eu fui buscar o prefácio na casa dele, ele morava na Tijuca e tudo. Quando eu fui buscar o prefácio na casa dele, a gente estava num bar que tinha lá perto, que é um endereço famoso na Tijuca e tudo, um ponto de encontro de sambistas e tal, músicos, enfim, pessoas ligadas a MPB. E quando a gente estava se despedindo, ele me perguntou se eu acharia interessante que ele fizesse uma apresentação no dia do lançamento do livro. O que eu achei difícil quase difícil de compreender como frase, quero dizer. Era quase difícil acreditar que aquilo tivesse acontecendo. E ele me disse: Não, eu posso chamar os amigos e tudo, a gente faz uma sessão e tal. Amigos como Moacir Luz, ou Walter Alfaiate, tudo. E o lançamento do livro foi no Centro Cultural Hélio Sica, na Livraria Folha Seca, numa noite maravilhosa, uma noite memorável, inesquecível. Até hoje eu não teria como agradecer esse gesto do Aldir em relação a mim. Realmente hoje foi um dia muito, muito triste. Eu publiquei um, publiquei um texto sobre esse encontro no blog da Veneta, acho que as pessoas podem ler no blog da Veneta. Acabei Sim, de publicar. Bomba de Fleet. Bomba de Fleet, exatamente, que é referência a uma das letras dele. Né? O Aldir era alguém que reivindicava muito a atmosfera do subúrbio como base para a criação. Né? Tudo aquilo que ele conheceu vivendo no Rio de Janeiro era matéria-prima para a obra dele. Né? Em qualquer nível, sob qualquer aspecto. Era quase como uma romantização radical de aspectos, às vezes, muito pouco romantizáveis da vida. O que eu acho fascinante, acho extremamente fascinante. Eu sempre achei. Eu também fui muito marcado pela literatura dele, né? Em livros como Rua dos Artistas, o Brasil Passado a Sujo, enfim. A prosa dele era muito. Ele é herdeiro dessa prosa carioca, que, digamos assim, teve um de seus grandes expoentes, do Mário Filho e tudo. Enfim.
Um dia muito, muito triste, muito, muito triste. Se você me permitir, Hum. Quintanilha, eu acho que talvez muita gente conhece você e a gente conhece você através dos quadrinhos, mas eu queria ler um trechinho do prefácio do, do livro, pode ser? Vamos lá? Da fealdade. Vamos lá? Eu não sou uma boa, não falo muito bem, bom, vamos lá, vou tentar. Então, nessa apresentação que o Aldir Blanc, essa não é do original da fealdade, né? Está aqui está republicado no Todos os Santos. E, entre outras coisas, né, ele cita vários nomes, grandes nomes, tanto do humor como do cartoon, da charge, e ele fica pensando numa lacuna, algo que também expressasse essa nossa, será que a gente pode dizer brasilidade, ou como você chama isso? Bom, de um estilo realista, algo que representasse o Brasil. Aí nessa lacuna ele fala, faltava o Marcelo Gaú, que depois você explica isso, essa história de novo do Marcelo Gaú. Faltava o Marcelo Gaú, o Rosseline Tupiniquim, com seu estilo realista, seus temas brasileiríssimos, quadrinhos para voz de Ademil de Fonseca, o futebol de tantos sonhos destruídos, o Brasil desprezado, o Brasil dos subúrbios, dos cloves na linha do trem, do boteco e da tendinha, das antenas parabólicas em barracos mal ajambrados, dos gatos nos postes, dos farrapos humanos sem misericórdia para com seus pares, seus párias, seus patos, suas paredes cheias de ouvidos, os bêbados de cair, os viados escrotos, etéreos como Madame Satã, os cutriste, tripé, tô na merda, deixa que eu chuto, 1001, aqueles que levam apelidos como cicatrizes deformantes pro resto da vida. E ele fala como você descreve, né? Descreve o nosso povo e descreve a maioria do Brasil, a maior parte do que é ser brasileiro. E sempre eu acho que é isso que nos comove e nos aproxima, mesmo a classe média branca, quem não vive isso, entende o que é isso, né? E é muito bonito como você é interpretado, né? Esses clubes de leitura, a gente percebe o sentimento. E aí eu penso, né, nessa angústia da gente tentar descrever, né, o que é a experiência de ler você, né? Como a gente lê e como se aproxima. Eu tô querendo te elogiar, tá? Enfim, Legal, legal. eu queria Pode saber. continuar, não é um problema. Não, e eu queria que você contasse um pouco, além desse encontro maravilhoso com o Aldir Blanc, que fez essa abertura do Fealdade Fabiano Gorila, contar um pouco dos seus lançamentos, desses encontros com os seus leitores, porque eu acho que é ali que você ouve os aplausos, o retorno do que você produziu e como, né? É ali, eu acho, é o show ao vivo. Queria que você contasse Realmente algumas memórias disso, desses encontros com o leitor. realmente é sempre maravilhoso. É sempre maravilhoso. Eu não consigo me lembrar de nenhuma má experiência que eu tenha tido em nenhum desses encontros. Nenhum desses encontros. Eu me agarro a qualquer oportunidade que eu tenha para estar em contato com o público. Eu realmente me agarro a qualquer uma dessas oportunidades. Eu acho E extremamente agora, valioso. Hã? tanto que você está aqui agora, né? Mais uma vez numa live, Pois é, bom, atrapalhando. enfim,
É sempre fantástico, é sempre fantástico. As pessoas são sempre extremamente educadas, são sempre extremamente interessadas no trabalho que eu faço, em particular, em quadrinhos, de um modo geral. E tudo isso eu acho maravilhoso. Eu acho realmente maravilhoso, porque eu venho de uma época em que os quadrinhos tinham sofrido um retrocesso muito violento no Brasil. Era praticamente impossível se publicar quadrinhos no Brasil. No entanto, o voluntarismo de algumas pessoas foi capaz de manter essa chama acesa, e essa chama foi ganhando mais e mais dimensão a partir do final dos anos 90, começo dos anos 2000. Mas isso só ocorreu pela predisposição de algumas pessoas. Então, eu realmente dou muito valor a isso. Os quadrinhos não estão se firmando no Brasil a partir dos movimentos da grande mídia ou de grupos empresariais. O quadrinho no Brasil se fortalece a partir do interesse das pessoas, a partir da paixão das pessoas, a partir da paixão que essa mídia desperta em algumas pessoas. E o voluntarismo dessas pessoas faz com que essa engrenagem se mova independentemente dos momentos econômicos ou das crises econômicas ou dos momentos ou da contingência sociopolítica na qual estejamos inseridos em determinado momento. Então, eu sempre dou muito valor às pessoas que são individualmente interessadas em quadrinho e, particularmente, as pessoas que são interessadas no trabalho que eu faço. Para as pessoas que são interessadas no trabalho que eu faço, a única coisa que eu tenho a dizer muito, muito obrigado. O apoio deles, de vocês, é muito importante, tem sido muito importante, sempre é muito importante. Encontrar o público é, na verdade, a única coisa que faz todas as viagens valerem a pena. Todas as horas despendidas, todos os aviões, todos os trens, tudo é a única coisa que faz valer a pena. Realmente é a única coisa que faz valer a pena. E sim, vale muito a pena. Vale muito a pena. Vale. Você, eu penso na sua obra enquanto eu sempre falo dos diálogos, todo mundo sempre elogia os seus diálogos, e eu fico pensando na sua escuta, né? Que você fala que não anota nada, que não planeja exatamente nada. Nesse exato momento não tem um livro saindo da tua cabeça, né? E essa escuta que não é a escuta não é a escuta só do seu cotidiano, mas é uma escuta de memória, né? Da sua memória, de um acúmulo de memórias, de referências da sua vida. E eu queria que você falasse um pouco dessa memória mesmo, da infância, dessa memória de Niterói, dessa memória de viadutos, de pontes, como chama aquilo? Rio Niterói. Não é um viaduto, né? Não, é a ponte de Niterói. Uma ponte da barca, onde você vê sua Niterói, as luzes, essa distância, e agora a sua distância, pelo menos física, né, do Brasil. Mas vamos começar pela sua infância. Eu acho que a sua infância é muito importante. Essa coisa do futebol, do seu único time ser o Manufatura? Tora. Manufatora. A Manufatora. Que, aliás, não existe mais. Encerrou as atividades em 1983. Senão, eu tenho certeza que a história do futebol brasileiro teria sido muito diferente. Mas conta do Quintanilha pequenininho. A relação com os pais, a família, porque tudo isso... Então, é como eu falei em outras ocasiões, eu venho de uma família de classe trabalhadora, eu diria assim. Venho de uma família de pescadores, pequenos funcionários públicos. Eu sou filho de um ex-jogador de futebol, de uma professora primária. Meu pai teve que interromper a carreira muito cedo e tudo. Enfim, então a minha relação com o futebol, por exemplo, nesse aspecto, sempre foi a relação de quem vê o esporte pelo lado de dentro
e ver o esporte pela ótica da frustração que ele pode causar em pessoas que participaram dele, ou pela forma, às vezes, muito cruel que um determinado esporte pode tratar a quem dedicou a vida a ele. Então, sim, isso me marcou muito. É inevitável que isso te marque de alguma maneira. Ah, e, claro, a minha família sempre viveu naquele mesmo local, no Barreto, em Niterói, que era o antigo bairro operário, que viveu um apogeu econômico até o começo dos anos 60 e que, a partir daí, tudo o que aconteceu foi declínio, 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 declínio econômico e tudo. Nada do que eu conheci quando era criança existe mais. O Barreto é um local completamente diferente nos dias de hoje. É irreconhecível para mim. Eu não reconheço mais os locais, as lojas, os prédios, nada. A estrada de ferro da Leopoldina, tudo isso foi dizimado, dizimado, completamente dizimado. Então, acho que, enfim, eu assistia a todo esse processo ao longo dos anos, né? Enquanto eu ia crescendo, enquanto eu ia me tornando adolescente, tudo. E era como se cada uma dessas coisas que tinha um valor afetivo muito grande para mim, porque estavam relacionadas à maneira como a minha família se desenvolveu naquele espaço, como tudo isso ia dizendo adeus cotidianamente, isso me marcou muito. Ah, Muitas das minhas histórias estão pensadas para recriar essa atmosfera que eu não tive como reter, que os acontecimentos se encarregaram de destruir. Então, acho que isso, cada pessoa reage de uma maneira. No meu caso, eu reagi dessa forma. Ah, então, sim, eu lamento muito que as coisas tenham ocorrido dessa maneira, porque o, esse tipo de bairro poderia, chegou a ter uma vida muito promissora do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, do ponto de vista da participação política também. Mas a inexistência de fábricas colocou tudo a perder. Tudo a perder. Toda a atividade econômica foi posta a perder. O eixo econômico do Brasil, no final dos anos 50, começo dos anos 60, começou a se deslocar para outros locais do Estado e do país, enfim, outros pontos que chegaram a ter certa importância do começo do século até a metade do século XX, começaram a ser, enfim, substituídos por outros polos econômicos e, enfim, ah, é realmente lamentável para mim. É realmente lamentável para mim. É a relação que eu tenho até hoje. É a relação que eu tenho até hoje. Nem um minuto se passou para mim, desde que essas coisas aconteceram. Nem um minuto, absolutamente nem um minuto. Nem um minuto, nem um minuto, nem um minuto. E eu acho que, apesar de toda essa tristeza, tristeza de ver as coisas se desintegrando, sendo atropeladas por questões econômicas, progresso, governos, enfim. Apesar de tudo isso, Luzes de Niterói, eu acho que foi um super presente, né? É um super presente para o leitor e para Sim. você também, eu acho, reviver algumas histórias, sim, de amizade, do seu pai. Ah, eu não sei, porque sempre que a gente pensa nessa ótica, parece que em determinado momento houve um distanciamento e que a partir dessa obra eu retornei a essa atmosfera, mas isso não é verdade. Eu nunca me distanciei disso, eu realmente nunca me distanciei. Ah, Esse tipo de história faz parte da minha, para dizer de alguma maneira, fonte de inspiração permanente. Ah, não existe nenhuma diferença, não existe nenhuma diferença. Eu nunca me distanciei disso, nunca me distanciei. Mas eu não falei que você se distanciou. Nessa nostalgia, você traz em você essa memória. Eu Acho falei que foi um que presente para tivemos uma o parada no, leitor. acho que deu uma parada na internet. No Acho que áudio. congelou um pouco a imagem. Pode repetir o que você ia falar agora? Que eu não falei que você se distanciou para criar essa obra, pelo contrário, eu falo que tudo isso
é um acúmulo, né, de referências das suas histórias, que eu Hum. acho que entre todas as obras, né, onde você voltou, né, desde 2010, 2011, que retornou com Tungstênio, Talco de Vidro, Inário Nacional, Na área aí nacional? saiu Todos os Santos, né? E quando Uhum. chega Luzes de Niterói, ela vem cheia de. Bom, vem com cores, né? E o próprio nome, né? Você fala que é uma homenagem realmente ao seu olhar, né? Para a cidade. Sim, porque, veja, E Niterói é separado da cidade do Rio por uma baía, né? Você cruza a baía através da ponte ou através dos ferryboats, que são chamados barcas, né? Popularmente chamados de barcas e tudo. Você tarda 20 minutos em fazer a travessia pela água. Você está me ouvindo? estou te ouvindo. Nunca fui para Você Niterói. está me ouvindo? Acho porque eu não parei de te receber de repente. Será que é algum problema aqui na minha conexão? Eu estou te ouvindo. Você não Você me está me ouve? ouvindo, Mitty? Estou te ouvindo. Esperando Não. Quintanilha. Voltei. Tá me Voltou. vendo? Agora de óculos. Você estava de óculos, né? Tava de óculos. Eu esqueci. O que que a Mas gente estava voltando para falando? a Bahia, você estava me explicando esse caminho para Niterói, pega a Bahia, pega a Exato, Barra. exato. Então você tarda 20 minutos. Na verdade, hoje em dia acho que é um pouco menos, mas naquela época você tardava 20 minutos em fazer a travessia. E durante muitos e muitos anos, a minha rotina englobou fazer a travessia da Baía da Guanabara em direção ao Rio e voltar para Niterói diariamente. E era muito marcante para mim ver as luzes da cidade na distância, no meio da Baía da Guanabara. Aquilo me marcou muito, realmente me marcou muito. É uma das inspirações para a Luz de Niterói. Né? É uma forte inspiração. Uma forte inspiração. Além de homenagear o seu pai, a gente pode falar em homenagem? Homenagem a seu pai, o amigo, a amizade? Eu nunca, Não. eu nunca falo em homenagem, eu não penso nesses termos. Pai leu? Seu pai leu? Ele não teve condições de ler, ele está muito, muito velhinho. Está muito, muito velhinho, infelizmente. Mas ele conhece a história. É. Obrigada. Sua irmã leu? Sim, muita gente leu, sim, muita gente leu. Aparentemente todo mundo está bastante satisfeito. Hã? Legal. Tá. Então a gente falou da escuta, quadrinhos. Alguém tem uma pergunta? Ah, tinha uma pergunta da transição entre Gaú, Quintanilha, etc. Como foi? Sim, isso ocorreu porque quando eu comecei a publicar, ah, no final dos anos 80, ah, o panorama não era muito promissor, como é nos dias de hoje. Eu imaginava que ia trabalhar em qualquer outra coisa e ia ter os quadrinhos como um hobby, ou como uma atividade paralela ao que eu estivesse fazendo. Então essa era uma Uhum. maneira de separar o mundo da arte do mundo digamos assim, jurídico. Então, foi o que aconteceu, foi o que aconteceu. Igaú é um apelido de infância. Até hoje meus amigos me chamam assim, meus amigos mais antigos, claro. Ah, ah, o que acontece é que, com o passar dos anos, e com o fato de eu ter passado a me dedicar quase que exclusivamente aos quadrinhos até o final dos anos 90 e depois exclusivamente aos quadrinhos, a partir dos anos 2000 e tudo, assinar com pseudônimo deixou de fazer sentido para mim, porque os quadrinhos passaram a fazer parte da minha vida de uma maneira total. Então, isso deixou de ser sentido para mim, deixou de ter sentido. Por isso eu passei a assinar com o meu próprio nome, foi por isso.
Uhum. O Frederico. Oi, Frederico. Ele está perguntando se já rolou algum comentário sobre o Dr. Aldir. Começamos com Aldir Blanc, Sim, não com a música, né? Sim, é começamos verdade. com ele. E pensando nessas referências, nessas pessoas que você, esses artistas que você traz, esses que são tão caros a sua vida, a sua produção, eu fiquei pensando que você sempre cita Machado de Assis, né? Sim. Sempre cita o João do Rio Hum, e mais Mário de Andrade, não sei. sim, Mário de Eu Andrade fiquei também. pensando, sim, eu fiquei pensando nessa na relação da música com sua criação. E eu Uhum. queria saber, você sempre faz playlists, né? Não sei como a Sim, gente inventou isso das playlists. A cada lançamento você cria uma playlist. E ela é sim. randômica. Você fala, não, tem que ser na ordem, tem que ser na ordem. Eu Mas e como acredito nisso. você pensa ela? Na Ela vai playlist de acontecendo, lançamento. ela vai acontecendo, na verdade. Ela vai acontecendo. Eu amo muito, muitas músicas. Realmente amo muitas músicas. E eu penso na forma como elas vão se encadeando. É o mais importante para mim. É criar uma grande música com todos esses retalhos de música e que elas vão se encadeando de uma maneira que eu acho poderosa. Ou seja, que a partir do final de uma música, outro acorde venha completamente diferente e te põe para cima de uma determinada maneira. Eu realmente perco muito tempo pensando nisso, muito, muito tempo. Realmente toma muito do meu tempo. Eu adoro fazer isso. Realmente adoro Paralelo fazer com isso. o processo de criação nos quadrinhos. A música é uma coisa muito importante para mim. Muito, muito importante. E eu gosto que os quadrinhos tenham também um sentido musical, porque eu acredito muito na musicalidade da palavra. Como eu já falei em outras ocasiões, sempre que eu leio Machado de Assis, por exemplo, eu tenho a nítida impressão de estar ouvindo música. Ah, então, eu quero que os quadrinhos tenham um ritmo muito musical também. A música está sempre presente. Ah, a forma como os quadros vão se encadeando e tudo, ou muitas vezes quando eu começo a escrever uma história, muitas vezes a própria sonoridade de algumas palavras encadeadas já me dá um mote para começar a escrever uma história. Ou seja, que a música ela é indissociável do meu processo de criação. Ah, muitas vezes, eu não sei se chegamos a conversar sobre isso em algum em algum lançamento e tudo, mas muitas vezes chego a me perguntar se uma música seria capaz de traduzir um ser humano em toda a sua essência. O que é muito diferente de dizer, bom, eu acho que essa música é muito parecida comigo porque eu gosto muito dela. Mas isso é uma coisa muito superficial, porque o que você é, a essência do que você é, E não qual é a representa, sua? não representa exatamente tudo aquilo que você gosta. Você simplesmente é. Então, muitas vezes eu penso se uma música seria capaz de traduzir um ser humano a esse ponto. No meu caso, se isso fosse possível, eu gostaria que essa música fosse uma música do Pastápio Silva, chamada Sabão, que eu acho que me traduz de uma maneira muito objetiva, eu deveria dizer. Você É, é um fogão, então, do Patápio hã? Silva. E como O quê? você descobriu o Patápio Silva? Como eu descobri Patápio Silva, eu frequentava muitas lojas nos anos 80, nos anos 90, e frequentava muitas livrarias, muitas livrarias. Ah, hum, no centro do Rio de Janeiro existia uma livraria, que era a livraria Mário de Andrade, que pertencia à Funarte na época, e que Uhum. disponibilizava títulos de monografias sobre autores e criadores de MPB, maestros, etc. E eu era um frequentador assíduo dessa livraria, frequentador assíduo. E em uma dessas ocasiões eu comprei um livro sobre Patápio Silva, aprendi um pouco sobre a vida dele, sobre a personalidade dele, sobre a maneira como ele morreu e tudo.
É que, enfim, morreu de uma maneira muito controversa. Há quem diga que foi assassinado, há quem diga que tomou um golpe de ar, como acontecia muito naquela época. Golpes de ar matavam muita gente naquela época. Ah, Hoje em dia também, né? pois é, enfim. Mas E o a música contato dele ele tocava fascinou. flauta transversal, é isso? Pelo que eu vi, eu também fui na cola, ele tocava flauta transversal, era só melodias, né? Não eram cantadas. Só As melodia, músicas sim. cantadas. Melodias, E o exato. sabão, nossa, eu não achei o sabão, você vai ter que cantarolar o sabão. Eu Como é que é não o creio que eu sabão? faça isso. Não creio que eu faça isso. Não, não, não. Eu mando o link no final da live. Você não preparou, eu pedi para você, pedi mesmo, encarecidamente, para você preparar um sambinha para gente, cantarolar. Não creio que eu faça isso. Não está no clima. Eu entendo, eu perdoo você. Porque telespectadores, ele cantou, eu estava ao lado dele, ele canta bem, ele tem ritmo. Acho Você- que não existe evidência. toma um vinhozinho aí, um vinho nacional Não, aí, toma aí. não, não existe evidência disso. Não, não. Mas eu vou contar uma história. Dentro desses encontros do Quintanilha, a gente teve um encontro muito bonito numa uma casa de detenção de infratores menores de idade, né? E, e a gente levou os livros, né, para eles através de um amigo que fez esse contato. E eles leram antes essas histórias. Lembra disso, desse encontro com esses adolescentes? Sim, sim. Foi ótimo. E lá Talvez você a última vez cantou, que eu fui em Curitiba ou a penúltima vez, talvez? penúltima. A penúltima, né? Enfim, foi muito bonito ele cantar e foi muito bonito ver aqueles jovens, aqueles adolescentes de 14, 16 anos, super inteirados na sua obra, sacando tudo, sacando a foto no trem, é, o sorriso, o caguete, isso é muito legal, né? Imagina eles ali, a gente não sabe qual é a história de vida deles, mas eles se aproximaram demais, né? Eles tiveram que ler assim, com as mãos estendidas para fora da cela, porque não tem luz, né? E eles leram, e aquilo foi muito bonito. Eu achei que foi um encontro muito bonito. É incrível, né? É incrível, realmente é incrível, porque eu acredito muito na ideia de poder me comunicar com absolutamente qualquer pessoa, independentemente do fato de que essa pessoa tenha ou tenha tido contato com os quadrinhos em algum Uhum. momento. Eu não acredito na ideia de que alguém precise ter um conhecimento prévio para adentrar no mundo dos quadrinhos. Eu considero esse um argumento ah, muito, muito pouco interessante. Muito, muito pouco interessante. Porque ele quase que indica que os quadrinhos têm um código que não está acessível a todas as pessoas, que as pessoas precisam ter um degrau intelectual uh, determinado para poder adentrar esse universo, o que nunca foi verdade. Nunca foi verdade. E, no entanto, isso é repetido de uma maneira que eu considero extremamente nociva, extremamente nociva. Eu realmente acredito que é fundamental, pelo menos para o trabalho que eu faço, ser capaz de me comunicar com absolutamente qualquer pessoa. Absolutamente qualquer pessoa. E os anos têm me mostrado de que isso é exatamente assim, como eu digo. Ah, Ao longo do tempo, à medida em que eu vou tendo mais e mais contato com as pessoas, mais e mais contato com os leitores, isso vai ficando cada vez mais evidente para mim. É a percepção que eu tenho, pelo menos. Uhum. E o que será que vem por aí? Não sei, ninguém sabe. Ninguém sabe, é difícil dizer. No século XXI é difícil dizer o que vem por aí. Sempre é difícil dizer o que vem por aí no século XXI. Sim, atualmente é muito difícil. Mas o que será que deve estar borbulhando em você, né?
Mas então, e ainda vamos continuar na música, porque eu acho que isso nos move, e eu tenho uma técnica na Aham, Itbook para indicar um quadrinho, eu pergunto que música a pessoa escuta, uhum, né? Porque isso me leva a indicar determinados quadrinhos ou que filme ver, mas enfim, é só para uma dica, mas a música dá um caminho sempre pra gente, né? aham. E no caso, a gente falando do. Não, o Patapio não fazia, não era um samba, né? Que ritmo era? Ele fazia umas coisas meio. Enfim, polca, né? meio. Oi? Se chamava polca, enfim, choro, né? Tudo isso. Né? Tá. E nesse início do Brasil, né? Quando a gente fala do. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, que não é, na verdade, o Moraes, que também se foi, que ele Esse falava ano, dessa coisa da oralidade, ele sempre falou do ritmo, né? esse ano foi E especialmente difícil nesse aspecto. sim, e quando a gente fala do samba, né? Que veio da planície, que é uma animação que parece que vai sair ainda, que está pronta, que vai ser. Quer dizer, agora com essa pandemia, a gente nunca sabe qual vai ser a estratégia, né, para Ah, tudo voltar a acontecer. Né? Talvez essa mídia online vai ser a nossa estratégia. Enfim, o Samba da Planície, né, que tem roteiro do Arnaldo Branco, né, e do Zé José, né? sim. Você fez a direção de arte, fez todo o cenário, começa com donga, e o samba está muito forte em você, é isso? Ah, Mas ele quase nunca aparece nas playlists, né? Você fala dessa música sagrada. O samba é sagrado para você? a música brasileira é sagrada. Como você deve ter percebido nas playlists, eu só ponho música profana. Só profano. Uhum. A gente quer falar das músicas sagradas. O sagrado é sagrado. É Um sagrado. pavão misterioso nessa última, né, playlist. Sim, sim. É. Hum, Hum, verdade, tá, o verdade. pavão não é sagrado, mas voltando a essa música Sim, sagrada que é a música é um momento brasileira. especial, é porque é um momento especial. É um momento especial. Oi? É um momento especial esse. É um momento especial. Sim. Você nos brindou com um pavão misterioso que, olha, eu fiquei com medo de ouvir, mas aí eu ouvi e falei, ela é linda, né? Sim, E a ela é música brasileira, maravilhosa. Ela é maravilhosa. Eu sou apaixonado pela música caipira também. Eu realmente sou apaixonado pela música caipira. Eu sou apaixonado por Jararaca e Ratinho. Apaixonado por Jararaca e Ratinho. Mas a música brasileira me move muito. Ela fala comigo de uma maneira muito, muito intensa. Então, não sempre eu tenho condições de ouvir essa música durante muito tempo, porque eu sou muito arrebatado. Muito, muito arrebatado. Então, é uma experiência muito, muito, muito intensa para mim. Então, eu tenho que ir com cuidado. Preciso ir com cuidado. Realmente preciso. é. E, bom, a gente. Mas essa animação, bom, tá pronta, você entregou o trabalho, espero que saia logo. O samba da Também planície, espero. Também espero. né? Tá bem bonita. Tem uma pergunta do Vitor, que ele pergunta quais quadrinhos Quintanilha gosta, que não tenha narrativa de cotidiano ou realidade. São tantos, são tantos. Você cita vários Ah, autores sempre, né? O Duque, o Winsor McKay, né? O tem um chamado que eu citei em uma entrevista há pouco tempo, que se chama Bela Mais Perigosa, do Angus McKee. Foi publicada nos anos 80, que é uma história de ficção Bela. científica. É como se a gente tivesse um filme de Woody Allen, um filme dirigido por Woody Allen e Mel Brooks ao mesmo tempo. E o desenho do Angus McKay é extremamente realista e extremamente kitsch. É extremamente kitsch.
E eu adoro a estética Kitsch. Eu realmente sou apaixonado pela estética Kitsch. O Kitsch está muito Saiu presente. quando? Hã? Saiu quando essa HQ? Ah, ela foi publicada nos anos 80. Nos anos 80, sim. Ah, Uhum. não sei se ela chegou a ser publicada no Brasil, mas Tô falando ela. pra uma história em quadrinho Carrie, se você fosse indicar. Ela é tão engraçada. Ela é muito Bom, engraçada. né? Muito. Tem Mel Gibson no meio, então, ok. Hã? Bom, também, Não, bom, tem várias. Também tem as histórias de Dan Dare, que é o personagem de Frank Hampson, que é um dos melhores desenhistas que já existiram na história das histórias em quadrinho, que é um desenhista inglês, assim, um dos grandes expoentes do quadrinho inglês. É menos conhecido no Brasil, mas é uma história de ficção científica maravilhosa, maravilhosa. É difícil até descrever o tipo de desenho. Enfim, tem toda aquela atmosfera da ficção científica dos anos 50, final dos anos 50 e tudo, que eu acho fantástico, acho que eu sou apaixonado por toda aquela estética. E isso está muito presente na obra de Frank Hampson. É maravilhoso. Maravilhoso. não tem isso. Vou anotar E, aqui. eu, e eu adoro um quadrinho que você certamente conhece, Hum. chamado O Mercenário, de Vicente Segreias. Não, Mercenário. Vicente Segreias. Sim, 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 sim. Ele é um desenho barroco, né? Ele fazia um desenho barroco com, acho que óleo, acrílica, enfim, hiperrealista. Mas, enfim, um desenho realmente inspirado na pintura clássica barroca. E é uma história de ficção científica. E é uma história de Uhum. ficção científica. E Segreias, embora ele seja muito, 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 muito condenado pela rigidez da figura humana, da forma como ele desenha, ele tem uma narrativa fantástica. Fantástica, absolutamente fantástica. Muito, muito. Não existe um único quadro que não tenha uma razão de ser. Enfim, é um desenhista que eu realmente adoro. Realmente adoro. Legal. Aí eu me perdi, a gente estava no samba. Não que não fiz roteiro, né? Nenhum. Você pegou o segundo lugar no prêmio Grampo, né? Você Sim. conheceu a Amy Ferris nesses eventos de quadrinhos? Não, infelizmente não tive como coincidir com ela, foi uma pena. Curtiu o trabalho dela? Eu achei muito interessante. Muito interessante. A primeira HQ dela, assim, ela já explode e faz, ainda tem uma continuação, né? É muito Sim, legal. Uhum. Deixa eu ver. A Bel perguntou se você se acha uma pessoa nostálgica. ah, ah, provavelmente eu deveria dizer que sim. Eu me acho uma pessoa muito nostálgica. Muito, muito nostálgica. Eu glamorizo muito a nostalgia, sim. Sim, eu me acho. Me acho uma pessoa nostálgica. Nostalgia. E a nostalgia você sente como ela é prazerosa, angustiante, né? A nostalgia. Como a gente fala? O que você sente com a nostalgia? É uma angústia? Não, não no meu caso, não no meu caso, Não? eu sinto uma extrema glamorização de aspectos muito angustiantes da vida até. Mas Uhum. não, a nostalgia, não creio que a nostalgia esteja associada com a angústia. Embora sentimentos de angústia possam se prestar a uma abordagem nostálgica. Não sinto nenhum tipo de angústia em relação a esse sentimento. Eu sinto sim uma empatia muito grande com um determinado momento histórico. Muitas vezes do qual eu sequer participei. Acho que esse Uhum. também é um elemento muito interessante da nostalgia, da ideia de nostalgia, da ideia que está em torno da nostalgia. Mas, evidentemente, isso só é possível que aconteça devido ao fato
de que muitos desses elementos que eu, de uma época que eu não vivi, terem chegado até mim através das pessoas que eu conheci, né? Através das pessoas com quem eu me relacionei, sendo criança, sendo adolescente, né? No local onde eu me criei. Então, então sim. No meu caso, talvez a nostalgia seja a única coisa que restou desse ambiente. De Uhum, maneira que, para mim, ela deve ser até quase tangível. uhum. Ela fala da nostálgico como o Seth, aquele canadense. Não conhece? Hum. Nostálgico como? Desculpe, não vi. O quadrinista canadense, o Seth, Qual é o nome não dele? consegue Desculpe. ler. Oi? Como é o nome dele? Desculpe. Seth. Ah, o Seth. Seth. É. Nostálgico como ele? Não, não creio. Não creio. Porque a nostalgia expressa no trabalho dele é uma nostalgia, digamos, impessoal. Então, Uhum. não, penso que são vertentes diferentes. A nostalgia do trabalho de Sérgio está ligada a todo um conceito referente a uma época culturalmente disseminado no mundo ocidental. É diferente da maneira como eu me relaciono com o meu passado. Uhum. Legal. O seu passado. E vamos falar de que a gente sempre conversa nos bastidores sobre o mercado, que eu concordo que ainda não é o mercado. A gente nunca fala sobre isso nos bastidores, Niti. A gente sempre fala. Você tem uma preocupação, né? Particular, e lógico, você faz parte da cadeia alimentar do, do mercado de quadrinhos. E eu vi que por aí, bom, aqui tá uma zona, né? Mas por aí as lojas já vão começar a abrir, claro, com alguma rigidez de distanciamento, de regras, né? E você está trabalhando agora, você está agora em Paris trabalhando numa animação, né? Estou em Anguleme, na verdade. Você está em Ah, Anguleme? Anguleme, é. O estúdio fica aqui em Anguleme. Sim, estou envolvido com essa animação no momento. As lojas, sim, conseguiram a possibilidade de abrirem durante a pandemia e tudo. Você não entra nas lojas, né? Você é atendido da loja de fora, na porta da loja e tudo. Mas todos os lançamentos foram suspensos. Na verdade, as lojas estão trabalhando com o estoque, né? Que elas tinham remanescentes nas lojas mesmo, né? Porque os lojistas sequer tiveram tempo de desalojar seus estoques e tudo, tudo Uhum. continuou dentro dos estabelecimentos e tudo. Então, eles obtiveram a possibilidade de poder trabalhar com estoque que já está disponível em cada loja, não que eles estejam encomendando novos Uhum. títulos, né? Isso daí eu não sei ainda. Eu E não as acredito que editoras ninguém têm exatamente parado. saiba como vai ser. Hã? As editoras estão paradas, né? Assim, elas estão vendo o melhor momento para Ah, lançar. Mesmo sim. porque eu sinto que os clientes estão muito na expectativa de lançamento sempre, né? E parece que não atrai muito, que já está, eles querem só as coisas novas, né? E falando em. O Vitor perguntou se, se você começasse hoje no mercado, né, buscaria quais caminhos? Autopublicação, espaço virtual, um Quintanilha, assim, tipo, acabou não tem mais editora, não tem mais casa, você é um quadrinista, que caminho você seguiria? Eu acho que o caminho da autopublicação é muito, muito interessante. Muito, muito interessante. E o meio digital também é. Como eu já falei em outras ocasiões, o panorama hoje é completamente diferente do que era quando eu comecei. Naquela época você estava obrigado a veicular seu trabalho através de uma publicação,
de uma publicação impressa. Você precisava imprimir seu trabalho. A disseminação do meio digital subverteu completamente tudo isso. Através dos mecanismos de financiamento, através da própria disponibilização do material, através da internet, tudo isso está completamente diferente. É um panorama muito, muito mais promissor. Haja vista o fato de que, apesar das sucessivas crises econômicas pelas quais tivemos passando nos últimos anos, o mercado foi se mantendo mais ou menos aquecido, para dizer de alguma maneira, a possibilidade de outros locais do Brasil que não dispõem de livrarias ou onde as pessoas sequer dispunham de acesso para aceder aos quadrinhos, às publicações e tudo, são atendidas hoje graças aos mecanismos digitais. O panorama é completamente diferente, completamente diferente. Eu não sei, acho que essas seriam boas opções. Seriam boas opções. São muito boas opções para quem está começando hoje em dia. Já são boas opções para quem está começando hoje em dia. Muitos artistas muito, muito interessantes se dão a conhecer através desses mecanismos. O que eu acho fantástico. Eu acho fantástico. Eu acho tudo aquilo que possibilite a veiculação do quadrinho. Eu acho fantástico. Eu acho realmente fantástico. Eu não tenho um apego especial a mídia impressa, por exemplo. Eu não tenho um apego especial ao objeto livro. Eu já falei isso em outras ocasiões também. Porque a linguagem dos quadrinhos é anterior à imprensa, é anterior a Gutenberg. Ela está presente na sociedade desde tempos em que seria muito difícil para a gente determinar, mas ela sempre esteve aí. Né? Sim, no século XX essa linguagem se deu a conhecer, se disseminou através do objeto revista, do objeto livro, como você quiser chamar. Mas isso não quer dizer que essa linguagem esteja condicionada a esses objetos. Enfim, acredito que a disseminação das mídias digitais também tem feito cada vez mais pessoas se darem conta disso. O que eu acho muito interessante. Talvez a gente encontre um panorama em que várias mídias de disponibilização dessa linguagem estejam atuando ao mesmo tempo, que é muito interessante, muito interessante. Me lembra de bater em você na próxima vez. Claro que quadrinho tem que ser formato livre e tal. Valorize o objeto livre, mas enfim. A gente está quase terminando aqui, tocou meu despertador, a gente vai ter que fazer o sorteio. Você pode, enquanto eu procuro aqui esse negócio do sorteio, falar um pouco que música, qual a trilha sonora para ler Luzes de Niterói? Você poderia citar uma música? A história conta com algumas músicas, né? Conta com uma que chama Estrela do Mar, que foi muito popularizada nos anos 40 na voz de Dalva de Oliveira. Eu acho que essa música é muito, muito significativa para a história. Muito, muito significativa. Eu adoro Dalva de Oliveira. Adoro Olhos Verdes, por exemplo. O Silvio Caldas também popularizou uma música chamada... não sei se o título é exatamente esse agora, eu teria que ver. Ela quer que eu vá para casa agora, que também está no livro, que eu acho muito, muito interessante. É uma música que diz muito sobre um tempo, né? Sobre as relações interpessoais regidas por um tipo de sociedade em um determinado momento histórico. É uma música que remete muito a isso. Eu acho muito interessante isso. Estudar a sociedade através da música, eu acho isso fantástico. Só um pouquinho que eu estou procurando. Continua falando. Canta uma musiquinha. Eu não vou Deu um problema aqui que não está... Mas eu tenho uma surpresa para você. Só um minuto. Tá. Meu Deus, Tami, me ajuda que deu um tilt.
Agora é hora do sorteio e não deu certo. Olha Tan, lá, fala. Oi, não tá Miti. rolando o sorteio. Fala, oi, Miti. Oi, Sim, Miti. claro, Viviana. Que fofa, que bonitinha. Pois é. Tá rolando o Fala, sorteio. oi, pessoal. Oi, pessoal. Eu tô aqui com meu pai. Bonitinha. E ela é amorosinha, né? Ela tá bem, Ela tá bem, ela tá ótima. curtiu É, um novo filha? espaço, né? Que legal. Ela tá adorando. Tá adorando. Hoje ela Sim. já brincou bastante. Brincou de De correr pela casa, que é o divertimento preferido dela. esconde-esconde. Meu Deus do céu. Qual sua cor favorita? Verde Vai berilo. responder. Oi? Verde berilo. Verde berilo. Verde berilo. É, comida é arroz, feijão. Feijão, arroz e farofa. Sim. Adoro farofa. E o que você anda comendo aí na França? Qual é a sua comida favorita aí? Ah, eu tenho uma certa queda pelos queijos e pelo pão. Basicamente tem sido a minha dieta, queijo e pão. E vinho, naturalmente. Aham. E de Mas, claro, sobremesa? ah, sobre mim, eu não sou tão. Os doces não me apetecem muito. Engraçado, não sou uma pessoa muito. Doce. Eu sei que você não é uma pessoa doce. Não. E a Bibiana? Quero ver, deixa só a Bibiana no ar enquanto eu faço. Deu um problema aqui para fazer o sorteio. Eu acho que eu Não, tinha visto, acho que eu tinha visto algumas perguntas aí. é, eu não lembro. Eu não vi. Que agora não dá para resgatar. Ah, tá. Tá no outro, a gente está numa outra sala. Entramos numa outra. Que fracasso. É... que mais você quer conversar aqui, Dani? Ai, eu fiquei sem graça, que era para fazer um grande finale com o sorteio. E claro que nada vai funcionar como o país. Deixa eu ver. O computador não consegue realizar sorteio. É. Infelizmente, eu sou uma pessoa muito. Porque eu vou poder te ajudar muito pouco nesse aspecto, para falar a verdade. Eu Não pensei em sou uma fazer uma pessoa. agora, mas não vai dar. Patrimônio Nacional, Marcelo Quintanilha. Olha, a gata é um amor. Você é meu artista brasileiro favorito. Agora Que você lê, legal. né? Lê aí. Lê aí. Sim, tô lendo, tô lendo. Tô lendo, tô lendo, sim. Que bonitinho, Sim. né? Ah, tem várias trilhas, né? Ele Ah, tem tem alguém Spotify. pedindo para fazer uma trilha para quarentena, mas eu já fiz uma trilha para quarentena. Tá no, tá na minha É o página do. grupo, o Qual é o nome grupo da, daquilo? da Do. Veneta, né? Tá na Da página da Veneta Veneta. Como é o nome daquilo que você põe as músicas? Spotify. Spotify, exato. Tá na minha página do Spotify. Já tem uma playlist para quarentena. Muito, É, muito poderosa. tem outros, né? Tem outros playlists Sim, que você tem fez todas as antes da playlists. quarentena. Tem todas as playlists dos lançamentos que eu fiz na Itiban, né? Tem todas ali. Tem. Meu, não tá rolando. Vamos ver. Realizar sorteio. Você acompanha algum novo quadrinista brasileiro? Eu acompanho, enfim, o máximo que eu posso, muito menos do que eu gostaria, naturalmente. Mas eu acho muito interessante o trabalho do Fábio Vermelho. Hum. Se é que. Se a pergunta se serviria a novos autores, né? Eu acho muito interessante. Sim, o Fábio Vermelho. Ele também gosta muito de você. Vamos ver. Seu Instagram. Ah, vou apresentar também minha Legal, amiguinha. legal. Eu não posso sair andando ainda.
Mas... Fábio Vermelho, genial. Eu também acho. Também acho. Tem toda a razão. Oh! Essa é a E ela Cindy? é uma vaca também, ó. Ela é uma Oh! de 15 quilos, então não é tão fácil. Qual Quantos quilos? seria, qual seria a minha outra profissão se eu não fosse quadrinista? Realmente nunca parei para pensar isso. Realmente não. Eu não tenho qualquer serventia para absolutamente nada que não tenha que fazer quadrinho. Eu não sei se você quer para trocar uma lâmpada. Não sei se você quer para trocar uma lâmpada, até para ligar a televisão preciso chamar os bombeiros. Eu não sei, eu não sei o que eu faria. Realmente não sei. Seria um problema, seria um problema. Puta merda, eu vou ter que, sei lá, no computador não tá rolando o sorteio, não sei por quê. E, enfim, coloca o link Cantor? do Não creio que eu fosse cantor. sabão. Esquece de todo mundo vai procurar o sabão para entender você, para saber a sua essência. Apresentador de rádio. Rádio é uma coisa interessante, eu realmente gosto de rádio. AM, claro. Não, eu estou A gente respondendo recebeu. aos internautas. Tá. Tá difícil tomar cerveja contigo em Barcelona. Quando vem ao Brasil? Não sei, não sei quando eu vou ao Brasil. Eu adoraria ir o mais rápido possível, mas não tem nenhuma previsão, infelizmente. Tem que ter um pouquinho de paciência. Sim. Olha, Então, oi, então você diria, Danilo, acho que você vai ter que cancelar então o sorteio de momento, sorteio. imagino. Tá. Aí eu vou publicar, galera, que Danilo, obrigada. Obrigado a você, obrigado a você. Obrigado a você. Gente, Obrigado a vocês pela paciência e obrigado a vocês pela presença também. obrigada a todos, a todas. E beijo na Bibiana, na Lu e você. Obrigado. Fiquem bem, Obrigado. cuidem-se bem, bebam por Obrigado. mim. Você também. Vocês também se cuidem. Não ouçam vocês sabem quem. Fiquem em casa. Se vocês não podem ficar em casa, sigam as instruções das autoridades sanitárias no máximo que vocês puderem. Cuidem-se muito, cuidem-se muito, cuidem-se muito. Obrigada. Beijão. Venha logo. Saudades. Tchau, tchau. Eu também.